essa questão do número ou da marca da besta. Desde que João escreveu o Apocalipse capítulo número 13, e que lá nos versículos 17 e 18 ele diz que esta besta, né, que tem poderes para dominar o mundo, vai estabelecer uma marca sobre todas as pessoas da terra, ricos, pobres, escravos, livres, sábios, incultos, todos terão essa marca ou na testa ou na mão, e por meio dessa marca essas pessoas é que poderão comprar e vender, enfim, viver. Sem essa marca não será possível participar do mundo comercial dos tempos da besta. Bem, desde que João escreveu estas palavras, tem havido muita, mas muita especulação mesmo sobre o que seria essa marca da besta. E muitas coisas já passaram como inequívocas marcas do anticristo. Uma delas, que ficou muito conhecida e mais recentemente, foi o famigerado código de barras. Até o www da internet já também serviu como identificação da marca da besta. Mas, ultimamente, nos últimos anos, quem tem ganho esta fama é um microchip desenvolvido na Europa e que pode ser implantado debaixo da pele para ajudar na localização das pessoas quando são sequestradas. E esse microchip traz, por exemplo, ou pode trazer informações sobre a saúde da pessoa, de modo que se ela sofrer um acidente, o médico, pelo computador, sabe quais são as características, as alergias e assim por diante. Agora, desenvolver isso para que ele seja um chip que possibilite a todos comprar e vender sem o uso do dinheiro, como se fosse um cartão de crédito embutido, é menos do que um passo. E por isso muita gente tem dito que esse chip é a marca da besta. Na sua opinião, é ou ele é apenas a bola da vez? Em outras palavras, o microchip chamado de Mondex é a marca da besta ou a tecnologia a serviço do homem? Na sua opinião, essa tentativa de tentar elucidar qual é a marca da besta tem a ver com saúde espiritual ou tá mais para paranoia? Dá para nos preocuparmos com isso ou vamos deixar para quando aparecer a marca nós sabermos reconhecer? É isso que nós vamos conversar hoje com especialistas, com gente que entende do assunto, e vamos ser edificados pelo Ministério Canto do Céu. No ar, vejam só. Bom, sem mais delongas, vou chamar os convidados e depois eu falo do prêmio da plateia. Vamos lá. Hoje conosco o reverendo Rogério Carvalho, da Igreja Metodista do Brasil. Além do reverendo Rogério, que também é professor, inclusive da Agrade, temos o doutor José Renato Pedrosa, que é médico anestesista. Doutor? Paz e graça, reverendo Rogério, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, o senhor é teólogo, é professor, é pastor da Igreja Metodista, deu aula na Agrade, a esposa dele também, a professora Geralda, deu aula lá de filosofia, de psicologia. Isso. E a sua igreja fica onde? Minha igreja fica em Aricanduva, perto do metrô Vila Matilde. Pode dar o endereço. É Avenida Carlos de Campos, 616. Muito obrigado, seja bem-vindo, reverendo. Obrigado. E um abraço, um ósculo santo à professora Geralda. Dou sim, obrigado. O doutor José Renato Pedrosa é conferencista, apologeta, médico anestesista dos mais renomados lá no estado do Rio de Janeiro e viajou para cá só para nos atender. Muito obrigado, doutor Pedrosa. Eu sei que o senhor é uma pessoa extremamente ocupada e foi um gesto de muito carinho do senhor, gratuitamente estar conosco hoje. Eu sei que complicamos a sua agenda, mas eu queria agradecer aqui em nome do programa Vejam Só. Paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, o prazer, o privilégio nosso de estar aqui com esse honroso convite e edificando mais um assunto para a honra e glória do nosso Deus e para discernimento
da Igreja de Cristo, né? O senhor é membro de alguma igreja evangélica? Da Igreja Comunidade Batista da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. Comunidade Batista da Barra da Tijuca. Muito bem, muito obrigado pela presença do senhor. Nós vamos assistir a matéria que a repórter Vanderleia Farias preparou e voltamos aqui com o debate. Vejam só. Mesmo quem não sabe o que é um microcontrolador, certamente esbarra em dezenas de chips como estes todos os dias. E a tendência é só aumentar. Segundo profissionais da tecnologia, uma pessoa comum deve cruzar diariamente com mais de 300 chips. Onde eles estão? Eles estão por toda parte. Dê uma voltinha na sua casa que você irá localizá-los. Tem chip na cozinha, no forno de micro-ondas. Na sala tem chip no aparelho de TV, no controle remoto, no DVD e no videocassete. No quarto também tem chip no rádio-relógio, no mouse, no teclado, na impressora do seu computador e até na babá eletrônica do seu filho. O portão automático da garagem da sua casa também tem chip. Os primeiros chips foram criados em 1958 por Jack Kilber, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2000 pela contribuição em novas tecnologias. Mas afinal, o que são e como são fabricados esses microtransmissores tão potentes? Para responder a essa pergunta, conversamos com o gerente de produtos da Intel, uma das maiores empresas do mundo em tecnologia. O chip nada mais é do que um circuito eletrônico, com componentes eletrônicos, que executa tarefas programadas pelo homem. Ele não faz nada sozinho, tudo que ele realiza hoje é feito com o aval do ser humano. Então, basicamente, são componentes eletrônicos de diversos materiais que, interconectados e montados de uma forma complexa, no caso, executam funções. Então, hoje existe no mercado aí diversos, milhares de modelos de chips, cada um com a sua funcionalidade e complexidade. Como que ele basicamente é feito? O material, assim, cabe, acho que quase 95% do chip é o silício, que é encontrado na areia. Então, assim, claro que isso não é uma areia de praia, né? É uma areia trabalhada, especial, sem impurezas, mas basicamente vem da areia. O chip ele é condensado, ele é feito, passa por um processo químico de condensação, de aquecimento, e o silício fica totalmente livre de impurezas e em camadas bem finas, onde é construído o transistor, que é o principal componente do chip. Em 1960, o mago da Intel, Golden Moore, profetizou que a quantidade de transistores dos chips iria dobrar a cada 2 anos. A profecia está se cumprindo, só que em vez de aumentar de tamanho, os chips estão diminuindo e aumentando de potência. Se você pegasse um chip com uma área de 1 metro quadrado e tivessem 2 transistores, depois de 1 ano e meio, essa mesma área de 1 metro quadrado deveriam ter 4 transistores. Só para você ter uma ideia da evolução e do tamanho que isso da magnitude que isso foi tendo, hoje em dia, os transistores, eles têm um tamanho tão pequenininho que se você pegar um fio de cabelo de um ser humano e olhar a espessura dele, você consegue colocar lado a lado 2.000 transistores. A miniaturização dos chips representa um desafio que tem levado os especialistas a pesquisarem novas matérias-primas. Além do silício e do óxido, que são matérias-primas usadas na elaboração dos chips desde o final da década de 50. E a Intel vai substituir uma parte desses transistores, uma partezinha da construção dele, por um outro material químico, que é o hafnium, um material também muito abundante na Terra, se encontra também em diversas montanhas e terra, enfim, é bem tranquilo de encontrar, mas vai ter uma mudança do material que é construído. E essa mudança, desde se a gente levar em conta aí, levou 40 anos para ser necessário fazer essa mudança. Então a gente acredita que agora, a partir da segunda metade do ano, a gente espera aí para o segundo semestre já de 2000, esses novos processadores, esses novos chips com esse novo material. E o que isso vai permitir? Que ele reduza mais ainda. A
evolução dos chips, segundo o nosso entrevistado, trará benefícios significativos para a humanidade. Então, daqui a pouquinho você vai ter num celular, dentro aí de uns 3 ou 4 anos talvez, um processador igual que você tem no seu computador. Imagine o poder de processamento de um computador na sua mão, no seu celular. Esse é um negócio fantástico, você poder realizar e-mails, assistir filmes no próprio celular, na mesma qualidade que você tem em casa. Isso é uma tendência que vai acontecer. E, por outro lado, como ele vai ficando menor, teve essa substituição de material, ele está se tornando mais eficiente no consumo de energia. Ou seja, são chips que esquentam menos, que geram menos calor e consomem menos energia. Então, você vai ter aí televisões consumindo menos, computadores consumindo menos, e aí o benefício para o usuário já vem na conta de luz e no tamanho dos componentes. Hoje, com essa diminuição, é possível você ter na sua sala de estar um computador no formato de um DVD, no formato de um equipamento que faz bem aos olhos, né? Não aquela caixinha feinha, beijinha que a gente tinha antigamente, mas hoje já tem formatos de computadores que podem estar na sua sala de estar sem te incomodar, sem fazer barulho, sem esquentar e te proporcionando aí bastante recursos de multimídia, enfim, toda essa série de benefícios. Mas nem todos veem com bons olhos a evolução da plaquinha de silício. Tem gente por aí achando que o chip é marca da besta. Tudo começou quando se espalhou a notícia de que uma empresa de tecnologia estava criando um chip para ser implantado no corpo humano. Isso é um futuro meio incerto, né? A gente não pode assim prever que vai realmente acontecer, que vão usar. Mas só para você ter uma ideia, hoje o transistor, o que é usado na fabricação dos chips, ele já é menor, bem menor, acho que 20 vezes menor, para você até consultar esse valor, que um vírus da gripe. Então, se você tiver, por exemplo, num futuro próximo, uma construção de um processador, de um chipzinho, que entre no seu organismo, busque o vírus da gripe, de alguma forma destrua ele, ele pode ser usado. É uma utopia, é uma coisa de se pensar, não existe nada definido ainda, mas se a gente pensar em tamanho para você colocar alguma coisa no seu corpo, hoje já é totalmente viável. Desde que ele saiba o que ele tem que fazer, eu acho que não vai ser assim, não que seja inevitável, mas é uma possibilidade. A nanotecnologia, que é estudada aí pelos pesquisadores, com certeza essa parte de diminuição e o tamanho vai ser uma contribuição muito importante para eles poderem usar esses chips, esses computadores para esse tipo de aplicação. É inevitável. Não sabemos quando, mas pode ter certeza que vai acontecer. Com o objetivo de tentar esclarecer as teorias existentes em torno do assunto, o Vejam Só quer saber: o chip é a marca da besta ou tecnologia usada a serviço do homem? Muito bem. Claro que nós vamos falando de qualquer chip, como você viu aí na matéria, né? Esse chip que vai ser implantado, que pode ser implantado aí na pele do homem, já existe. Isso já existe. Os grandes ricos já usam isso para evitar sequestro, né? Então implanta o chip e o satélite consegue localizar onde ele estiver escondido. Muito bom. A pergunta que a gente quer fazer, no fundo, é uma discussão a respeito da questão do anticristo, né? A besta é o anticristo e tal, e o falso profeta. Você acha que já estamos no tempo da manifestação do anticristo? A tecnologia já está a serviço dele? Ou essa é mais uma das paranoias que os cristãos têm, que vem tendo desde o tempo que João escreveu, né? Identificando marcas da besta ao longo da história. O que você pensa? Ligue para cá, mande seu e-mail. O telefone é 3337-5886 ou você usa o nosso site www.rittv.com.br/vejam só. Bom, o reverendo Rogério, agora o senhor não vai dizer por que pensa, vai dizer só o que pensa. Como é que o senhor se alinha em relação a essa questão? Porque no próximo bloco é que vocês vão ter tempo para sustentar a posição. O senhor acha que o chip é a marca da besta ou é mais uma tecnologia a serviço do homem? Não acho que seja uma marca da besta. É tecnologia a serviço do homem. E acho que pensar essa tecnologia como marca da besta, muitas vezes é um arrobo paranoico, né? É um sentimento paranoico em relação à tecnologia, e isso desde o surgimento da tecnologia, mais ou menos por volta do século XIX, né, que é recente. Você viu na matéria aí como isso fascina, né? Tecnologia é fascinante. E aquilo que é fascinante, por ser justamente recente para o ser humano, nos leva a devaneios, a imaginações, né, paranoias e coisas Então do é a tipo. marca da besta para o senhor? Não.
Tá bom. Eu vou fazer aqui uma revelação. Eu acho que o Dr. José Renato Pedrosa discorda do senhor. Doutor José Renato, o senhor não vai sustentar agora seu ponto de vista, mas vai dizer qual é o seu ponto de vista. O senhor acha que o chip é a marca da besta ou é tecnologia a serviço do homem? O senhor que é médico. Bem, o assunto é emocionante, né? É muito interessante e desperta curiosidade. Como nós vimos na reportagem anterior, na medicina, a área que eu atuo, ela vem sendo usada em pequena escala ainda, mas com sucesso. Eu poderia citar o implante de chip em tumores de fígado. Obviamente, é um chip que ele não pode sair daquele local, ele é localizado e fixado dentro do tumor, porque se ele sair daquele local e para a circulação, vai causar danos. E, geralmente, ele é à base de silicone, e em 3 meses, por aí, ele se deteriora e lança a sua objetivo. Nesse caso do tumor, chama-se braquiterapia. Ele emite as suas irradiações e tem conseguido dar uma sobrevida de 60% nos pacientes com câncer de fígado que não existe mais tratamento, fora de tratamento clínico e cirúrgico. Então, é uma boa ação do chip. Obviamente que todas as invenções, elas foram usadas para o bem e para o mal. E assim como o avião, como exemplo, maravilhoso, o meio de transporte mais seguro que existe. Mas muitos usam para lançar uma bomba, como aconteceu no Japão, e matar milhões de pessoas. Então, o nosso medo é o homem sem um perfil moral, sem um perfil cristão e de amor, usar uma tecnologia que fascina e ele ainda não tem limitação do seu ego. E o homem, cada dia, desde Adão, ele quer ser Deus. E usar uma tecnologia dessa, se não for orientada por Deus, como a clonagem, nós saberemos que os riscos dela serão mais malefícios do que benefícios. Bem objetivamente, então, doutor, nesse caso, o chip pode ser a marca da besta, na sua opinião? Sim, pode. Muito bom. Aí está lançada a questão, você tem 2 cristãos que temem a Deus, que creem na mesma Bíblia, com posições diferentes. Essa é a riqueza do corpo de Cristo, uma maravilha isso. E você pode também participar, ou opinando para um dos lados, ou perguntando para um dos lados, ou simplesmente tirando suas próprias conclusões. Vamos ler 1 ou 2 e-mails antes do intervalo, só para saber o que o telespectador está falando, e aí a gente vai para o break. Dona Gerlânia. Vamos lá. Tem e-mail do Carlos, que escreve de Belo Horizonte. Este negócio de marca da besta é esperado desde que o livro do Apocalipse foi escrito. Nestes 2000 anos que já se passaram, imaginem quantas coisas foram colocadas como a marca da besta. Mais recentemente, nos anos 90, o código de barras, hoje é o chip. Quando o chip se popularizar mais, inventam outra marca da besta. Besta é quem fica se preocupando com tais coisas. O próximo é do Francisco de São Paulo. A tecnologia atual já tem como controlar o homem, e se vamos usar chip ou outro tipo de tecnologia, não sabemos. Acredito que próximo está a vinda de Cristo e devemos estar preparados para esse dia glorioso. Dá tempo de ler mais um? Só mais um. Adriano do Ceará. Eu acho que a onda do chip é nada mais, nada menos que uma astuta artimanha do diabo para simplesmente acostumar as pessoas, a fim de que no momento em que verdadeiramente se revelar, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, as pessoas não escandalizarão e não acharão também normal, assim como acharão normal como já estão acostumadas a adorar imagens de escultura. Também receberão um sinal, pois sabemos que na Alemanha já existem danceterias que clientes VIPs não usam mais dinheiro ou cartão de crédito, apenas sinalizam para um detector que automaticamente lê o chip introduzido em suas mãos. Tá vendo? Então tá bom. Tá bom? Não sei. Vamos para o intervalo. Bem, a repórter Vanderleia Farias foi ouvir lá nas ruas o que as pessoas pensam do chip e da marca da besta. Vamos ver. Chip.
É marca da besta ou tecnologia a serviço do progresso? Olha, chip já é uma parte que já está escrito na Bíblia que nos últimos tempos, isso já viria a ocorrer, né? Já em livro de Daniel já estava dizendo isso sobre a ciência, que estaria já se proliferando, isso já é o início, né, do princípio e do fim. Então o chip, eu concordo que já é uma marca da besta, né? Deus deu a capacidade para o homem para executar toda essa tecnologia, só que o inimigo também usa de artifício para isso. Eu creio que seja uma marca. Do meu ponto de vista é uma marca, embora Deus deu a inteligência para o homem, só que o homem, se permitindo, ele dá espaço para criar coisas contra ele mesmo. Eu creio que a inspiração é dada pelo Senhor através com a sabedoria, mas para o que vai ser usado vai depender do espaço que nós damos para o inimigo usar, para muitas vezes afrontar a Deus. Então eu creio que sim, o chip em si próprio eu não vou falar que é a marca do diabo, mas vai determinar se é do diabo ou não, é o uso dele. Então, hoje em dia há muita criança perdida e há até crianças que por vezes são vítimas do afastamento dos pais. Às vezes os pais, a mãe ou o pai, em termos de vingança, pegam na criança e fogem. E há também esta grande preocupação, ou talvez um mercado que é da venda de crianças, talvez a casais que não conseguem produzir. E de maneira que é uma das situações que é bastante importante, talvez bastante preocupante, aqui talvez até mais no Brasil do que propriamente nos Estados Unidos, em que existe esta situação de que as pessoas se roubam e são sequestradas. De maneira que talvez seja mais popular aqui do que é nos Estados Unidos, muito embora nos Estados Unidos também aconteça muito. De maneira que é uma preocupação constante dos pais, quando vão para os grandes shopping centers, que as crianças sejam roubadas, e começa a pensar-se ou ser aplicado debaixo da pele um pequeno chip para se saber precisamente onde é que está a criança, ou neste caso até propriamente os adultos. Talvez felizmente ou infelizmente sociedades nos últimos 10, 15, 20 anos têm progredido imensamente. De maneira que todos nós, inclusive talvez as próprias igrejas e todos aqueles que têm grande fé em Deus, todos nós estamos a beneficiar de toda esta situação, como por exemplo nos sistemas de comunicação, nos sistemas de transporte, de maneira que eu penso que é uma marca muito profunda da tecnologia e do avançar do homem. O avançar do homem, na realidade, por vezes é também um significado de que nos estamos talvez a afastar cada vez mais de Deus. De maneira que há que haver talvez uma preocupação constante em manter o equilíbrio entre o avançar da tecnologia e a crença em Deus e o bem-fazer a toda a humanidade. Bom, você está vendo aí que as opiniões são bastante divididas, né? Então eu vou pedir ao doutor Pedrosa que explique agora melhor por que ele acha, né, que esse chip pode ser a tal da marca da besta e não só uma tecnologia a serviço do homem. Eu, como médico, geralmente as pessoas mais intelectuais, trabalham no nosso meio, costumam achar, por você ser uma pessoa fiel e temente a Deus, quase que um sinônimo de ignorância. E eu considero a Bíblia um livro, a palavra de Deus, que traz tudo de bom que uma pessoa pode encontrar na palavra de Deus. Então, não só por essa citação, esse versículo, eu vou fazer um apanhado de Gênesis ao Apocalipse. Eu vejo que a Bíblia contém coisas maravilhosas, e que a ciência, no passar do tempo, foi comprovando. Por exemplo, Isaías já dizia que a terra era redonda, e várias coisas aqui dentro. E eu gostaria de mostrar aqui, se vocês me permitem, a Bíblia, nesse aspecto, ela foi muito específica, João. É um sinal no dorso da mão ou na fronte, que é o melhor local para qualquer scanner você passar hoje, numa máquina, no computador. Tantos outros bancos já estão estudando, já estão usando o Bradesco e alguns outros bancos já esse sistema, não interno. E o local é apropriado e ideal mesmo para leitura no scanner. E quanto a esse chip, disse, sem ele você não compra e não vende. Eu tenho chip aqui no meu cartão de crédito, todos nós temos. Você tenta viajar hoje sem seu cartão de crédito?
Você não viaja. É impossível. Então vai chegar o tempo que você não vai conseguir, você dizer, olha, eu só quero trabalhar com dinheiro vivo, vai ser impossível comprar ou vender. Então, quando ele fala especificamente, quem for sábio vai entender o número 666, nós temos que analisar que esse código foi feito na época da Babilônia. E ele foi muito específico, porque esse código significa, considera o número 6 como o número sagrado, o número 6. E nós temos... O senhor está procurando o quê? Os óculos. Está ali do lado. Aqui, obrigado. Por isso, eles, no código babilônico, eles dividiram o céu em 36 constelações. O senhor tem que indicar o que o senhor vai mostrar, porque sim, sim. Estou com o mouse aqui. Aí. E está intimamente ligado à astrologia, especialmente à adoração do Deus Sol. E aqui o número A, no código babilônico, significa 6. O número A. O número B, 12. O número C, 18, e assim sucessivamente. O D, 24. O número 6 estaria representando Lúcifer. O outro número 6, a outra besta, que seria o anticristo. E o outro número 6, o falso profeta. Seria a trindade satânica. Então, este código, para você registrar todos esses números do nosso calendário que nós temos, você precisaria ter os números 6 3 vezes no código de barra. Senão seria impossível você catalogar um número grande de pessoas. Então, obviamente, você não vai ter o número 6 escrito na testa, mas num código de barra você tem, se puder apanhar aqui na parte mais inferior, você tem 3 traços mais fortes, o do início, o do meio e do final. E esses 3 números, para coordenar essa numeração intensa, com muitas informações, seria o 6, 6, 6. Então, seria o 66 num código de barra. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, doutor. O código de barras já foi o vilão da história. Sim. Né? A gente tinha apostila nas igrejas e tal. Lembra disso, doutor? Que o código de barras era a marca da besta. E não é. Pois é. Eu estou tentando interpretar para os irmãos como essa numeração, hoje você trabalha com 16 números. Né? Para você catalogar as pessoas. Hoje, o chip que eles estão trabalhando são 16 números. E cada número desse, de acordo com a disposição que ele é colocado, você vai armazenar uma quantidade enorme de informações, que eles são cruzados entre si. E todo esse sistema tem um objetivo de controlar o homem, controlar o que ele consome, o que ele gasta, o que ele vive. Como o nosso ouvinte falou ali muito bem, o sumiço de crianças. Hoje no Brasil desaparecem menores, você pode entrar no site do Ministério da Justiça, os menores abaixo de 18 anos, 40 mil pessoas por ano. Se essas pessoas tivessem um chip, seria mais fácil você localizar. É verdade. Então, tem esse fato real. E isso é inevitável para controle de segurança, e nós vemos vários outros sistemas que estão tudo aqui ligado ao dinheiro, porque nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu gostaria de perguntar, se o pastor me permite, só para concluir o raciocínio, a ideia do dinheiro. Quem é esta mulher que está na nota do nosso dinheiro? Eu não sei. Alguém aqui conhece? Pastor, faça essa pergunta. Quem que é? Ele sabe. Quem que é? Fala. A Deus a razão. Eu faço essa pergunta há muitos anos e ninguém sabe responder. Essa é a deusa Semíramis, que nada mais é do que uma cópia da deusa Ísis do Egito. E ela é colocada no nosso dinheiro, nós ninguém percebemos isso, eles invadem a nossa privacidade, não perguntam se nós queremos essa mulher no nosso dinheiro ou não. E assim eles vão fazendo com o chip. Não vão perguntar se você quer o chip, como o irmão diz. Eles vão te obrigando, automaticamente, vão retirando o dinheiro, você vai usar o cartão, daqui a pouco eles irão tirar o cartão e você vai ficar num local que você vai ser, teoricamente, obrigado. Tem empresas nos Estados Unidos que hoje exigem os seus altos funcionários e usem o chip. Já está causando polêmica.
eles já estão relutando contra isso. Bom, reverendo Rogério Carvalho, como é que o senhor disse que a gente não devia se preocupar com isso, que, né, o senhor chegou até a usar a palavra paranoia. Mas o cristão não tem que estar atento a essas coisas? Afinal de contas, é um texto da Bíblia. Diz que o anticristo vai fazer mesmo esse tipo de coisa. E aí? Eu acho que tem que se tomar cuidado para não tornar essas leituras, porque depende muito da interpretação que nós fazemos do texto. E se a gente faz uma interpretação dessa forma, eu diria o seguinte: quem procura acha. Então vira uma grande teoria da conspiração em cima de um texto que pode ser interpretado de forma mais simples. Por exemplo? Por exemplo, nós temos duas formas básicas de interpretar Apocalipse. Aquela que nós conhecemos como preterista, ou seja, que tenta ler o Apocalipse no passado, na própria época de João. Então o Apocalipse fala de uma realidade do Império Romano. Então a besta nada mais seria do que a indicação talvez do imperador romano. E o Império Romano, sim, tem esse controle de compra, venda, de comércio, tanto que o Império Romano é chamado da Grande Babilônia, prostituta, que se prostitui com o seu comércio com outras nações. E tem uma outra forma que eu gosto de dizer aos meus alunos, que eu chamo de Apocalipse sapato de pobre. Ou seja, que é o futurista. Sabe como é que é sapato de pobre, né? Não. Sapato de pobre serve em qualquer pé. Então, quer dizer, o Apocalipse acaba servindo para qualquer tipo de interpretação futurista que a gente queira. Então, eu concordo que, de fato, existe toda uma necessidade de controle das pessoas no que diz respeito a comércio, a mercado, ao capitalismo. Mas até aí dizer que isso está lá no texto é complicado. Especialmente no que diz respeito ao número 666. Que é o que acho que causa mais medo em todo mundo. Eu trouxe aqui, se me der licença mostrar rapidamente. Qual câmera que ele mostra? Mostra para aquela que está atrás de você. Eu trouxe aqui só 3 exemplos daquilo que era conhecido já antes do século I, que chama-se gematria. Gematria é uma espécie de criptograma. Onde, tanto no latim como no grego, assim como no hebraico, as letras equivalem a números, né, e os números equivalem a letras. Então, houve uma tentativa já de tentar encarar as letras do 666 em cima de nomes. Alguns nomes nós chegamos, como, por exemplo, Nero César, que forma os números 666, ou também no latim, Nero César, que forma 616, ou então em grego, Gaio César, ou Caio César, que foi o Calígula, que também forma 616. Acho que muita gente não sabe, mas muitos manuscritos achados pela arqueologia do livro de Apocalipse, não vem o número 666, vem o número 616. Né? E esses números dizem respeito a uma forma irônica que João trata a questão do comércio no Império Romano. Então, eu diria o seguinte, eu acho que é mais simples, é mais tranquilo a gente fazer uma interpretação que está ligada ainda à época de João, porque ele está escrevendo este livro às 7 igrejas da Ásia Menor, do que a gente tentar e ficar inventando futurismos, né? Tudo bem. Eu acompanho o senhor em parte, mas tem uma pergunta e a gente vai ler os e-mails agora, né, para o senhor me responder depois. Se o livro de João foi escrito para os cristãos do primeiro século, que estavam sendo perseguidos e massacrados pelo Império Romano, como é que a gente explica as passagens que tratam da volta de Cristo e que Cristo não voltou naquela época? Então, o livro não é só para aquele período. Depois o senhor responde. Vamos lá, vamos ver o que o internauta está dizendo, dona Gerlânia. Você já tem alguma posição, dona Gerlânia? Não, continuo não sabendo de nada. É verdade que você rasgou o seu cartão de crédito que tem chip depois que você ouviu o doutor Pedrosa? Não. É, doutor Pedrosa, né? Ele também tem um. Enquanto ele tiver o dele, não tem problema. Né? Não. Todo dia eu vou ligar, doutor Pedrosa, o senhor continua com o cartão de chip? Eu aviso. Ai. Bom, tem um e-mail do Daniel, que escreve de Taguatinga, no Distrito Federal. Na verdade, é uma coincidência, mas é melhor não arriscar.
Pode até ser que o chip não seja a marca da besta, mas sua colocação na testa ou na mão é muito duvidosa e temos que ter cautela. Se fosse para colocar no tornozelo, não tinha problema. Ai, ai, ai. O próximo é do Fabiano, que escreve de Campos, no Rio de Janeiro. É notório, segundo o profeta Daniel em seu livro, que estamos vivendo o tempo do fim. Satanás tem cegado os cristãos dessa geração a não enxergarem os sinais. Ele tem toda a história, tem se disfarçado de coisas boas e diz, isso não tem nada a ver, isso é o que o inimigo quer. Segundo o livro de Daniel, a ciência se multiplicaria de forma avassaladora. Nos últimos 20 anos, vimos um avanço tão grande na tecnologia que achamos até que estamos em outro planeta. O chip não é marca, mas será usado como veículo do anticristo, com certeza. O próximo é do Vinícius, que escreve de Vitória da Conquista, na Bahia. Antes do surgimento da medicina, o corpo era tido como algo sagrado e intocável. Se assim tivéssemos permanecido, nunca teríamos nos beneficiado dos avanços da medicina através das cirurgias, por exemplo. Acredito que o chip, se bem usado, pode trazer benefícios à vida, como um marca-passo tem. Ou a besta é tão besta que permite o bem. Ou essa história é um mito, não mais aceitável em nossos dias. O próximo e-mail é da Marta Kaiser, que escreve de Belo Horizonte. Pode ser que sim, pode ser que não. Só sei que vai enganar muita gente que se diz cristão. Devemos ficar atentos. Quando a pessoa acordar, já foi colocada a marca. Aí pode ser tarde. Devemos ficar atentos. Para dizer a verdade, a gente tem medo, pois se não estivermos vigiando, isso poderá acontecer conosco. E tem uma pergunta do Silvério, que escreve de Anápolis, em Goiás. Ele gostaria de perguntar para o Dr. Pedrosa se o chip tem alguma relação de fabricação ou patrocínio relacionado com a maçonaria. Mas justo para o Dr. Pedrosa, eu vou fazer essa pergunta. Ficou para mim. Eu vou mostrar aqui. É impossível entender o chip sem entender o anticristo. Continuando no raciocínio do pastor, vamos voltar na época de Jesus. Quem imperava era Nero. É considerado como se fosse o primeiro anticristo Nimrod, depois do dilúvio. E a esposa dele é essa Semírides, que está na nossa nota, no nosso cruzeiro, né? No nosso real. Que é isso? Não, mas já está há muito tempo, né? E agora no real. Essa mulher, ela é idolatrada, serviu como um símbolo de liberdade, pastor. Jesus é a liberdade, a verdade que liberta. Então essa mulher, a esposa, vamos dizer, de um anticristo, que a Bíblia nos ensina que nós teremos 8 reis. São reis em Apocalipse 17, 9 e 11. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, de novo ele fala em sabedoria, para identificar os 3 números, 6, 6, e aqui os 7 montes. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, que pelas teologias seriam consideradas a Igreja Católica, né? E são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe. Caíram 5, um existe, que é o Nero, que é o 6º rei. E o outro ainda não chegou. E ele vai durar pouco, que seria, teoricamente, Hitler, que foi a maior ditadura que o mundo teve até lá, seria 7º. E quando chegar, vai ter que durar pouco. Durou só 12 anos a ditadura do 7º rei. E a besta que era e não é, e também ele é, que a meu ver é o anticristo, o Gadu, o Deus da maçonaria, 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Então, esse 8º rei, ele é o anticristo e é o 8º e último rei, não vai existir mais. Então, esse raciocínio do 66, agora precisa estudar como funciona o grau de destruição dessas pessoas das seitas secretas, que começaram, vem desde o Egito, mas desde vamos começar um pouquinho mais para cá do nosso tempo. O senhor vai precisar de tempo para expor isso, eu vou deixar o senhor falar no próximo bloco a respeito dessa conexão entre o anticristo e a maçonaria, que é uma questão interessante, mas antes Bem,
Vamos para as ruas. A Vanderleia foi ouvir mais gente a respeito do assunto de hoje. Vamos ver. Chip é marca da besta ou tecnologia usada a serviço do progresso? Na minha visão espiritual, eu acredito que hoje é a forma de Satanás usar a tecnologia para poder entrar no povo cristão. O povo não atentou para isso ainda, né? Mas eu acredito que isso é produtos que Satanás já está criando, como ele já criou outros produtos. Isso é tecnologia de Satanás. E o povo ainda não atentou, não despertou para essa situação ainda. Olha, isso é uma coisa, é uma pergunta meio complicada, né? Meio difícil de ser respondida, porque a tecnologia é uma coisa também que eu acho que Deus, ele jamais permitiria algo que fosse ruim para o homem. Eu acho assim, você entendeu? A sabedoria, Deus é quem dá. Eu acho que o chip, eu acho que é uma coisa que eu não consigo responder, porque eu tenho um lado meu que é a favor e um lado meu que é contra. Você entendeu? Eu estou dividida. Eu creio que seja a marca da besta, entendeu? Apesar que está havendo vários estudos, mas eu vejo nessa forma. E as pessoas são assim um tanto quanto bitoladas. Elas têm que ter a cabeça aberta para a modernidade. Quer dizer, se está assegurando o ir e vir delas, tudo que é para benefício tem que ser usado. Eu, para ser sincero, não sei lhe responder com perfeição sobre isso aí, entendeu? Porque a Bíblia fala da marca da besta, etc e tal, né? E também como existe os chips, que talvez para alguma coisa seja interessante, né? Como no caso de ficar monitorando principalmente pessoas que cometem delitos, etc e tal. Talvez seja benéfico para esse lado, né? Mas por outro lado, evangélico, eu não sei se realmente seria uma boa. Marca da besta. O chip que vai ser colocado nas mãos ou na testa é a marca da besta, que está escrito, vai receber o sinal da besta nas mãos, né? Está em Apocalipse, se não me falha a memória. Para quem quiser saber, está em Apocalipse capítulo 13, o texto que fala da marca da besta. Agora, se o chip é ou não a marca da besta, é o que nós estamos discutindo aqui, né? Tem gente do Rio de Janeiro para conversar conosco. Tudo bem, Elias? Como vai? Tudo bem, pastor Hebe. É um prazer estar conversando com o senhor. Seja bem-vindo. A paz para todos aí. A paz. Sobre o assunto, eu queria saber aí dos irmãos aí que são mais entendidos do que eu, sobre 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13. Se pudesse dar uma lidazinha aí. 2 Crônicas 9, 13 fala sobre o que, irmão? Está escrito assim: era o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão, de 666 talentos de ouro. Sobre isso, porque já tinha naquele tempo o peso que vinha de ouro a Salomão, esse número. Tá 666 talentos de ouro. Muito obrigado pela sua pergunta. Já entendi qual é a questão. Bom, vou começar aqui com o pastor Rogério. Reverendo Rogério, duas perguntas para o senhor. A primeira, o senhor disse que Apocalipse pode ser entendido como um livro para a época que ele foi escrito, mas ele remete a questões do futuro, inequivocamente, como a volta de Cristo. A não ser que a gente entenda a volta de Cristo do ponto de vista meramente espiritual. O senhor vai explicar isso. E a segunda questão essa pergunta que veio do Rio de Janeiro demonstra uma certa preocupação mística com o número 666. Como é que o senhor vê isso? Eu não fecho questão em relação a que o Apocalipse não tenha uma mensagem, não tenha princípios que possam ser aplicáveis no presente ou no futuro. Eu creio sim que o Apocalipse está aberto a ser lido também a partir da nossa realidade. Eu digo que a gente precisa ter uma atenção em relação também a entender que o Apocalipse é um livro de sua época, do seu contexto. Porque existe também o perigo da gente achar que sempre nós somos a última geração, né? A cada virada de século, os cristãos imaginam ser a última geração, então a tecnologia que nós vivemos é a última, é aquela que vai ser usada pelo anticristo. Eu acho que isso é uma falácia de raciocínio que nós chamamos de generalização apressada. Quer dizer, a gente generaliza as coisas e apressadamente toma uma conclusão. A respeito do 666,
Se eu não me falha a memória, não tem só esse texto, tem mais um outro texto, agora não vou lembrar, eu sei que é no Antigo Testamento também. Mas os estudiosos dizem o seguinte, que não tem relação, especificamente com o texto do Apocalipse. É um 666 apenas, como uma coincidência, é uma medida apenas. Agora, é interessante a pergunta dele, porque vem ao encontro desse medo, né, do 666, dessa tentativa, muitas vezes, de evitar o número. Eu quero lembrar aqui, interessante, a Microsoft, quando foi lançar o Pentium 666 MHz, eles manteve-se o chip com essa velocidade, mas eles deram o nome de 667, porque eles também tiveram um certo probleminha em relação a isso. Essa fobia do 666 tem até um nome. Eu até anotei aqui, porque é um nome um pouco complicado, mas eu vou tentar ler o que os psicólogos chamam essa fobia. Hexacoisioi hexaconta hexafobia. Misericórdia! Na verdade, o nome dessa fobia é o número 666 em grego, exatamente do jeito que está escrito no Novo Testamento, mais a palavra fobia. Então é medo do 666. Então isso se manifesta no nosso mundo moderno como um medo, mas que eu acredito que seja muito exagerado. Vamos ouvir agora o Dr. Pedrosa. Dr. Pedrosa, Salomão tinha alguma coisa a ver com o anticristo? Ele recebeu 666 talentos de ouro. Sim. Tinha? Não. Eu vou responder. Me permite só fazer um adendo que eu esqueci? Eu vou responder a tua pergunta. O cristão, ele não deve estar preparado para receber o anticristo. Ele está preparado para receber Jesus Cristo. Os que não têm compromisso com Jesus, que devem ter essa grande preocupação com o anticristo, né? Então essa deve ser a primeira preocupação do cristão, estar certo com Jesus Cristo. E a Bíblia é um livro que não contém um sinal só, não. Se você observar do Gênesis ao Apocalipse, a vida é como se fosse um código de trânsito. A Bíblia diz, olha, não suba, não desça, não vira à esquerda, para cima, para baixo. A Bíblia tem uma série de sinais. Então, o 66 é mais um deles. Então, não é o único sinal. Então, quando você analisa o contexto bíblico, aí você pode tirar alguma finalidade disso. O 666 lá de Salomão não tem nada a ver com o 666 do anticristo? Eu acredito que não, mas nós devemos lembrar que se eu tiver tempo de concluir o raciocínio aqui, Salomão é um homem muito idolatrado na maçonaria. A maçonaria é o templo de Salomão, mais do que o próprio Jesus Cristo, né? Então a reconstrução, o maior sonho da maçonaria é a reconstrução do templo de Salomão. Está dito por um maçom grau 33, Albert Mackay. Se você retirar o sonho da reconstrução do templo de Jerusalém, você acabaria com todo o sonho da maçonaria, porque todo o sistema decairia por si só. Então, nós cristãos damos mais ênfase ao templo, à pessoa, que é o templo de Jesus, não ao edifício. Certo. Então, existe essa relação de Salomão com a maçonaria. Mas não é disso que o texto está falando lá em Crônicas e Reis. Não é disso, não. Mas eu queria mostrar, continuando o nosso raciocínio, porque o chip vai ser um controle de dinheiro, como tem no nosso cartão de crédito. É um chip que controla o nosso dinheiro. Eu queria que o irmão desse um close aqui na nota de $1. A nota de $1 ela tem todos os símbolos da maçonaria. Tá? O senhor não gosta da maçonaria, né, doutor? Não. Eu tenho muitos amigos maçons, amo e respeito, e quero ganhá-los para Jesus. Para eles saírem de lá, sou o homem que mais ama os maçons, você pode ter certeza disso, que eu tenho coragem de contar a verdade para eles. Você vê aqui na nota de $1, está escrito aqui, novo ordo do século, é nova ordem mundial. Isso já foi escrito, a data está aqui em Algarismo Romanos. Deixa o telespectador não viu ainda. O que o senhor acabou de falar. Aqui em cima... Opa, deixa eu ver aqui. Aqui em cima está a pirâmide, com a data 1776.
Aí é que, aí que tá escrito, essa nova é a ordem, nota de $1. Agora tem ela ampliada aqui à direita, fica melhor de você focalizar. Esse é o símbolo da maçonaria no dinheiro. E no chip vai ter o símbolo deles também, que vai ser o controle do dinheiro, não vai ter o papel. Isso eu vou mostrar. Espera um pouquinho só, doutor, deixa eu ver se eu entendi. A gente sabe, quem tem uma leitura um pouco mais literal do anticristo e do falso profeta, fala-se muito na nova ordem mundial. Sim. Eu não sabia que isso aí estava na nota de $1. Então a nova ordem mundial pode ser uma organização controlada e dirigida pela maçonaria? Sim, sim, o símbolo dela, a pirâmide, você vê toda aqui. Você vê que a pirâmide aqui tem um detalhe interessante. Ela não está com o topo dela completo. O topo está só... Agora, se você entrar em Jerusalém, na cidade de Eliate, você vê uma pirâmide já com a parte dela completa, ou seja, já terminamos o nosso trabalho. Nós já dominamos Israel. Israel é totalmente dominado por eles. Infelizmente, o povo, quem? a maçonaria, o povo que nós amamos muito, o povo judeu, do qual sou descendente também, trocou Jesus Cristo por esse Gadu. Você pergunta Quem é Gadu, doutor? É o grande arquiteto do universo. Você pergunta a um judeu maçom, você pergunta a um budista maçom se Gadu tem um filho chamado Jesus Cristo. Vai dizer que não. Então não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus. E esse é considerado realmente o 8º rei. É o anticristo. Nós escrevemos um manifesto há muitos anos, manifesto em defesa da igreja de Cristo. Gadu é o anticristo e o papado falso profeta. Igualzinho está mostrando aqui as duas bestas de Apocalipse 13. Vamos entender. O senhor está muito acostumado a falar desses assuntos, mas nós não estamos acostumados a ouvir. Sim. Então vamos devagar. Gadu não é o Deus da maçonaria? É. Mas ele existe de verdade? Existe. E eu posso... Como assim existe? Então existe um Deus falso? Eu posso mencionar para o pastor, eu espero ter uma oportunidade, pastor, para a gente entrar em detalhes sobre isso. O ex-bruxo tio Chico, ele foi grau 32 no Ceará, o pai dele grão-mestre. Ele matou a filha dele de 2 anos com um punhal no peito, foi em casa de madrugada, porque Gadu disse para ele: eu te dei todo o dinheiro, toda a riqueza que você quis com um pacto que eu fiz. Geralmente os maçons são ricos, não estou dizendo que todos eles fizeram isso. Ele disse: agora eu quero a tua primeira filha, que no pacto que você fez com um bode, que manifestou lá, ele disse que o Gadu se manifestou para ele e disse: eu quero a tua filha. Ele foi e matou. Esse testemunho, estou com a fita dele aqui. Não, claro. A pergunta que eu quero fazer de forma bem objetiva para o senhor, por causa do tema de TV, é a seguinte: é um demônio, na verdade. É um demônio. Então, que mata crianças. Perfeito. Agora, nós sabemos que demônios são seres espirituais e que o anticristo vai ser um ser humano. Sim. Então, como é que o senhor associa? É um homem. É um homem, então, como não veio é Jesus. O Gadu. Pois mas ele é um homem. Enviado por ele. Ele tem a manifestação. A causa dele não se manifestar hoje, pastor, é porque a igreja está aqui e o Espírito Santo. Assim que o Espírito Santo, a igreja, for arrebatada, ele vai se manifestar. Ele está doido para se manifestar. Mas porque Satanás não tem qualquer autoridade sobre a igreja de Cristo. Mais uma última pergunta nessa direção para o senhor explicar para nós, que essa eu tenho uma dúvida, é uma dúvida muito forte minha. Toda a argumentação que o senhor está usando sobre o chip e o uso que o anticristo vai fazer do chip está indo na direção do controle financeiro, né? Sim. E agora com essa vinculação com uma eminência da maçonaria. Muito bem. Só que no texto de Apocalipse 13, salvo engano meu, quem implanta esse sistema não é o anticristo, mas o falso profeta. Sim, por isso que são as duas bestas que trabalham juntos. É um líder religioso. Então, como explicar que um líder religioso vai fazer o que o senhor está dizendo que tem a ver com dinheiro? Pastor, Jesus disse: nos últimos tempos existirão falsos profetas, muitos, muitos. Eu posso mostrar aqui para o pastor, igreja evangélica esotérica de Jesus Cristo em amor e graça. Mas antes disso, e mostrar o líder deles, o líder da Ku Klux Klan era um pastor batista que botava aquele capuz e matava os negros nos Estados Unidos. Eu posso chamar esse homem de pastor? Esse é um falso profeta. Hitler era o da sociedade secreta Thule. Quem preparou a primeira, segunda e terceira guerras mundiais foi o Albert Pike. Ele preparou a máfia com Giuseppe Mazzini, o outro maçom. Então, a maçonaria, ela cumpre, como o Abimael disse aqui nesse programa, Apocalipse 17, 17. E a besta foi dado o direito de reinar. Isso é
plano de Deus. Ninguém vai impedir o anticristo de reinar. Por isso que ele está dizendo. Agora, ele não tem autoridade sobre a igreja de Cristo. Por isso que a igreja tem que partir contra as portas do inferno. A igreja não pode ficar de braços cruzados. E eu posso mostrar que N testemunho de ex-maçons e que tiveram lá, infelizmente, eles são perseguidos, né? E não existe essa liberdade hoje que a nossa Constituição nos assegura, porque existe um poder paralelo, pastor, igualzinho um anticristo. Eu anestesiei o presidente Geisel e eu fiquei surpreso, e dali eu comecei a conversar com ele. Ele disse: Pedrosa, eu queria consertar esse país, mas existe forças ocultas, um poder secreto que me impediu de organizar esse país. Aí você vai ver quem colocou o Fernando Collor no poder e tirou, foi a maçonaria, ele era grau 3, porque não cumpriu o intento deles. Nós estamos com um livro aí, que o pastor já leu também, A Melhor Democracia que o Dinheiro Pôde Comprar. O primeiro capítulo do livro diz o seguinte: Excelentíssimo senhor Robert Rubem, presidente do Brasil, por 8 anos, Fernando Henrique só estava fazendo o trabalho da rainha da Inglaterra. Então, existe um poder paralelo. Aliás, esse era o apelido dele, né? Pois é, e literalmente, pastor, tem uma entidade federal que possui 98% dos funcionários são maçons. É uma discriminação. Como você pode fazer um concurso público? Polícia Federal. Pena que esse irmão não possa testemunhar que ele vai correr risco de vida. Então, isso nós não estamos vivendo mais na nossa Constituição, na Bíblia. Nós já estamos vivendo um governo paralelo. E quem, no Brasil, só para concluir, esse homem chama-se o representante do Gadu, do grande arquiteto do universo, é o grão-mestre. Então, outra coisa que você pode ver, por exemplo, o Kennedy, nos Estados Unidos, não é só aqui no Brasil não, ele não quis assinar a ordem executiva 11.490. Obrigaram ele a assinar e mataram ele, porque dá pleno poder aos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, no prazo de 1 hora, tornar-se dono de toda e qualquer propriedade. E todos os cidadãos estão submetidos a ele. Mas deixa eu mostrar, só para encerrar essa conclusão, o assunto mais recente do dinheiro. Então, ele vai controlar, olha, esse sistema de controle de segurança mundial, chamado DARPA. Eu gostaria que focalizasse aqui, por favor. A DARPA é parte da segurança interna, a agência que fomenta o medo da ameaça terrorista global, planejada para disseminar o caos e o terror, a partir do qual o sistema da nova ordem mundial, o reinado do anticristo, poderá ser estabelecido. Então, isso aqui, documento lá americano. Este fato é a razão para ser tão importante que a DARPA esteja financiando massivamente esse projeto do MMEA. O fato de estarem financiando a pesquisa do MMEA mostra o objetivo final para o qual esse microcircuito implantável foi concebido. Discutiremos o financiamento da DARPA na parte 2 dessa série. Então, MMEA é o microchip. Os pais fundadores da nação americana sabiam que a privacidade pessoal era crítica para manter as liberdades. Dessa forma, puseram um alto grau de ênfase na privacidade da Constituição e na Carta dos Direitos. Agora, em destaque. Hoje, valendo-se da ameaça artificial do terrorismo, ameaça artificial, isso é tudo criado em laboratório. O Bin Laden é Illuminati, ele é irmão do Bush, por isso que ele não é preso. Eu tenho a foto dele aqui com a mão espalmada. Illuminati, tem a mão espalmada? sócio, é o sinal de supermaçons que foi criado em 1776 pelos Illuminati, esses que estão controlando todo esse interesse no chip. Então vem aqui, isso aqui é fato, só concluir o raciocínio daqui do livro. E o procurador-geral, então, ameaça artificial de terrorismo global, como desculpa, o presidente Bush e o procurador-geral Ashcroft pediram e receberam a autoridade mais ditatorial imaginável, autoridade essa que permitirá ao governo suprimir o direito à privacidade. Assim que essa autoridade aliar-se à nova tecnologia de radiofrequência usando o microchip,
MEA, será possível a repressão absoluta efetiva de toda uma população. De fato, que esse é o plano da nova ordem mundial. Então, isso não é teoria, isso é atual. Bom, nós vamos ver o outro lado dessa questão no próximo bloco. Durante o intervalo, vários telespectadores ligaram perguntando qual era o livro que o Dr. Pedrosa mencionou e que, inclusive, o pastor Reverendo Rogério leu. Está aí, o Dr. Pedrosa vai mostrar a capa para você. Tá aí, A Melhor Democracia que o Dinheiro Pode Comprar. É esse livro que ele mencionou aí, para quem estava curioso para saber, está aí. Muito bem. Bom, o Reverendo Rogério, o senhor tem ouvido aí a exposição do Dr. Pedrosa, tudo, né? O senhor, como nasceu no lar evangélico e é professor de teologia, percebe claramente como essas questões são realmente fascinantes no ambiente como o que a gente vive. Mesmo assim, o senhor continua despreocupado em relação aos eventos do futuro? O senhor entendeu a minha pergunta? Eu entendi. Não exatamente despreocupado, mas eu acho que tanto cristãos como não cristãos devem ficar muito confusos com essa saraivada de possibilidades não concluídas na história, essa busca na história por preenchimentos proféticos. A gente lembra aqui, nos anos 80, a bola da vez era o Código de Barras. A União Soviética, que seria a invasora do Israel e tudo mais. E os escritores se arvoravam de dizer que liam isso nos profetas como algo certo. Gog e Magog. Como Gog e Magog. Abraão de Almeida diz isso até hoje. Exatamente. Então, e aí de repente muda de ideia sem nenhuma consciência culpada em relação a isso. Então, a minha dificuldade é isso. Ou seja, será que realmente os escritores bíblicos disseram isso ou nós que estamos dizendo que eles disseram? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se eu fosse ovelha da sua igreja, lá onde o senhor pastoreia como pastor metodista, eu perguntasse para o senhor, pastor, eu vi o programa lá, estou preocupado, né? O que eu faço? Qual seria a sua resposta? Eu devo não esquentar a cabeça com a volta de Cristo ou eu devo me preparar? O que o senhor diria como pastor? Eu diria duas coisas. A primeira coisa, que eu acho que tem orientado a minha fala aqui, é cautela em relação a possibilidades futuras. A segunda coisa, que já foi dito pelo doutor aqui, é que nós devemos nos concentrar principalmente na volta de Cristo e não tanto no anticristo. Porque se nós nos concentrarmos a respeito do anticristo, nós vamos ficar um pouco perdidos, especialmente no que diz respeito à interpretação das Escrituras. Se nós quisermos nos concentrar nos aspectos históricos que estão acontecendo, eu acho que vale a pena nós percebermos um pouco essa tentativa de controle mundial, essa tentativa de o comércio dominar as pessoas, torná-las consumidoras. Nisso eu sou a favor dessa argumentação do doutor. Mas fazer isso com o olho nas Escrituras, como se fosse fechar a questão, eu tenho dificuldade com isso. Muito bem. Vamos ver o que o internauta tem dito, né? A Gerlânia não leu nenhum e-mail no bloco passado. Vamos ver. Vamos lá. Tem e-mail da Lara, que escreve de Canoas. Na minha opinião, o chip é sim a marca da besta. Pelo menos de todas as bobagens já ditas sobre o assunto, o chip cumpre o que diz o Apocalipse. Ninguém poderá comprar ou vender sem ele. Será colocado na mão ou na testa. Caso a pessoa seja um deficiente físico, acredito. Surgiu como alternativa de segurança, implantado para que satélites monitorassem a pessoa em caso de sequestro. Sabemos que depois já se admitiu publicamente o uso dele para a identificação da pessoa. No mundo bestial da globalização, que torna os pobres mais pobres no consumo, onde o dinheiro e bens materiais sobrepõem até mesmo a vida humana, como vemos todos os dias alguém que mata por R$5 ou por um par de tênis. Num futuro bem próximo, você terá uma carteira de identidade, passaporte, CPF, nacionalidade e até mesmo seus gostos pessoais, tudo dentro de um chip, onde a qualquer momento um satélite governamental pode saber onde você está e o que está fazendo. Onde a análise do seu crédito já será sabida no caixa do mercado num passar de mão sobre o leitor óptico.
óptico. O próximo é do Eliel de Itabuna. O avanço tecnológico é bíblico, por isso é inevitável o seu avanço. É claro que o anticristo vai se utilizar desse recurso, porém a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A Terezinha escreve do Paraná. Realmente não acho que o chip seja a marca da besta. Creio que, como cristãos, devemos nos preocupar em conservar em nós as marcas de Cristo, que é o único diferencial capaz de transformar este mundo tão conturbado. A Edvirges escreve de São Paulo. Na minha opinião, o chip não é número da besta. João afirma que o sinal da besta seria colocado na mão ou na testa como sinal de controle, mas poderia ser qualquer sinal. Quando João citou que o número da besta era o número de um homem, fez questão de enfatizar um número que era conhecido simbolicamente no judaísmo como a representação do homem. Por isso, repetiu 3 vezes, 666. O próximo é do Marcos, que escreve de Macaé. Quanto ao chip, é uma tecnologia a serviço do homem, com certeza, porém não haverá nada tão eficaz quanto ao chip para as inovações tecnológicas futuras. O chip possivelmente será a última das maiores façanhas tecnológicas desenvolvidas pelo homem para beneficiar o mercado e a vida do homem, em todos os sentidos. Daí a probabilidade inevitável de ele ser um veículo ou o veículo mais certo da inserção do 666 no homem. Bom, agora eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor, doutor Pedrosa, que eu fiz para o reverendo Rogério. O senhor tem exposto aqui, até com bastante eficiência, que o mundo caminha, e não é de hoje, para o destino que Deus determinou. E o senhor disse, e eu gostei muito dessa sua fala, porque às vezes a gente vê uma certa neurose entre os evangélicos querendo impedir o que a Bíblia diz que vai acontecer. Não adianta. O anticristo vem, vai reinar, está escrito lá que foi dado autoridade para ele vencer os santos. Vai ganhar, não adianta. O que a gente tem de fazer é nos preparar, como disse o reverendo Rogério. Agora, doutor Pedrosa, se alguém ouve o senhor na igreja, que o senhor vai receber muitos convites para fazer palestra na igreja. O senhor vai lá com muito mais tempo do que aqui na televisão, expõe todo esse pensamento. Inevitavelmente vão lhe perguntar o seguinte, como eu vou fazer agora. O que eu faço se, por exemplo, a minha empresa adotar esse chip para regular o horário de entrada e saída de funcionamento? Como o senhor mesmo disse, já há corporações fazendo isso. O que eu faço? Rejeito, perco o emprego, morro de fome? O que é para fazer? Fácil de responder. Então responde. A fonte de todas as respostas. Vamos pesquisar a palavra de Deus, ver o que ele fala sobre o anticristo? Quem é esse anticristo? Você tem a sua opinião, ele tem... Como nós fizemos aquele dia na maçonaria, lembra que eu vesti aquela roupa ridícula? Aí, mostro lá. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Aí Deus diz, esses que levam o ramo ao nariz e ao funeral maçônico, eles me irritam, enchem a terra de violência. Você vê a capacidade, eles estão planejando destruir 80% da população do mundo, o que é bíblico. Nós vemos no jornal, estou aí para distribuir, o primeiro fato que eu analiso, essa grande destruição. Então, vou responder o pastor que está na Bíblia. 1 João 2,18. Quem é o anticristo? Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quem combate o Código da Vinci? Quem fala todas essas mentiras de Jesus no Código da Vinci, meus irmãos? São os cavaleiros templários, são os antigos maçons. Eles negam Jesus a vida inteira, eles aceitam todos os deuses, mas eles não aceitam Jesus. Eles negam Jesus, todas essas mentiras que agora, quem fez do túmulo de Jesus, essa mentira, esse documentário, foi o cineasta que fez o filme Titanic. Eu fui pesquisar quem é esse cara, maçom grau 33, e ele foi tão cruel com Jesus Cristo, porque o homem que descobriu essas túmulas em 1980, existiam, pastor, 71 túmulos com o nome Yeshua, Jesus Cristo. Ele foi precipitadamente e disse, olha, esse é Jesus. E aí o pesquisador, o arqueólogo, brincou com ele e falou, como é que você pegou o DNA de Deus para ter certeza que esse é o filho dele? Não é? Então foi um erro grosseiro. Então aqui na Bíblia diz, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo
é o Senhor. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Não tem dúvida nenhuma que Gadu nega Jesus Cristo dia e noite, é o anticristo. Mas, doutor Pedrosa, e essa parte a gente já entendeu. Sim. Que a vinculação que o senhor faz com a nova ordem mundial, que é a sociedade proposta e dirigida pela maçonaria. Muito bem, o anticristo vai ser um expoente dessa sociedade. Ok, agora o mortal como eu, que não faço parte da maçonaria, que não tem acesso a essas informações, não sabe o que está acontecendo, simplesmente chega o gerente e diz assim: ô Weber, a partir da semana que vem, para trabalhar, ou para comprar, ou para vender, tem que ter o chip na mão. O gerente do meu banco diz assim: ó, o senhor nunca mais vai ser roubado, para roubar o senhor vou ter que cortar a sua mão. Eu digo, não quero? Como é que eu faço? Estava esperando por essa pergunta, já estava com a mão suando aqui. Então, pode responder. Chegou, deixa eu falar rápido. Porque o tempo acabou. Quantos irmãos aqui acreditam em disco voador? Crente não acredita em disco voador, você sabia? Vai na banca de jornal ali, você vê 30, 20, 50 revistas sobre disco voador. Porque Jesus disse lá: vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judéia, até os confins de Júpiter, Saturno, Marte, Plutão. Não, até os confins da terra. Porque Jesus deixou 99 ovelhas, pastor, e foi buscar uma que estava na brisa. Se existisse uma ovelha dele, Marte, um ET, ele ia mandar a gente ir lá pregar o evangelho e buscar. Então, isso é mentira para justificar o arrebatamento da igreja. Certo. Então, quando o povo de Deus se sentia acuado, quando ele sentiu na frente o mar vermelho e os inimigos atrás, o que Deus fez? Abriu o mar vermelho. Então, quando o povo de Deus for acuado, com o chip, chegar em cima dele agora, Deus vai arrebatar a igreja. Então, se você não acredita em arrebatamento, Satanás acredita, que está mostrando para todo mundo, para justificar que esta igreja de Cristo, que Satanás não adianta ficar de gracinha contra ela, que ele é um perdedor, ela vai subir como a noiva de Cristo. Então, para sintetizar, que o nosso tempo está terminando, e você já pega papel e lápis para anotar os contatos dos dois debatedores para você tirar suas dúvidas com eles depois, que o tempo de TV é complicado, já acabou, né? Então, sintetizando, do ponto de vista dos nossos debatedores, a tecnologia está a serviço do homem e, obviamente, o anticristo, seja ele quem for, seja quando ele vier, lançará a mão desses recursos que a humanidade vai ter à sua disposição. Fugir da tecnologia não é uma solução viável, como fizeram os Amish, os Quakers, lá nos Estados Unidos, né, vivem na Idade Média, não vai evitar que eles sejam atingidos pelo anticristo. Você deve lançar mão com o critério, aquilo que o que o doutor Pedrosa acabou de dizer, né, com o critério bíblico. Você usa a tecnologia com sabedoria, sabendo discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E quando o mal se manifestar, você que é de Deus saberá, porque tem a direção do Espírito Santo. Então, sem paranoia, né, sem querer destruir, queimar aí os cartões de crédito e os códigos de barra, e principalmente a internet. Eu acho engraçado, né, o pessoal que diz que o www é o 666, todos eles usam a internet. Deviam não usar, né? Bom, vamos pegar os contatos dos nossos convidados. O reverendo Rogério Carvalho, da Igreja Metodista do Brasil. Como é que a gente acha o senhor para tirar mais dúvidas, ou, enfim, para convidar o senhor para falar? Pode entrar em contato comigo no e-mail rogeriogcarvalho, tudo junto, @pop.com.br. Rogério.carvalho? Rogério G. Carvalho. G, tem o G. Tá. Isso. Ponto pop. Sem ponto. Rogério G. Carvalho, tudo junto, sem o ponto. Sem o ponto. Aquele pontinho. Então é ali. Rogério G. Carvalho, isso, sem o pontinho que está lá, @pop.com.br. Muito bem. E o doutor Pedrosa, como é que a gente acha o senhor, doutor? Do Centro de Pesquisas Religiosas de Teresópolis, do pastor Paulo Pimentel, é o cpr.org.br. Então é www.cpr.org.br. Isso. E o seu e-mail pessoal é jrpedrosa, Pedrosa com Z, @hotmail. Pastor, deixa eu fazer um apelo para encerrar minha parte. Muito rápido. Conecta aqui, é o som, por favor. Som. Mas, doutor, eu não tenho muito tempo. Aumenta o som. Pastor, aquilo ali é feito hoje ainda, que Jeremias denunciou em capítulo 19, 14 e 15. No Brasil, no site do Ministério da Justiça, desaparecem as mães de filhos desaparecidos, preste atenção agora.
são 40 mil pessoas abaixo de 18 anos que desaparecem. Muitos desses são sacrificados, como o pastor Francisco mostrou aqui, ele sacrificou 22 crianças. A pedido de Gadot. Ele pessoalmente. Esse preso? homem era o pai de santo da Xuxa, do Roberto Marinho, do Sarney, de todos esses políticos, do Antônio Carlos Magalhães. Esse homem, infelizmente, é um servo de Deus, se arrependeu de tudo e hoje ele é perseguido. Quando ele matava, fazia tudo isso, tinha um montão de amigos. Eu peço que orem e dê oportunidade a esse homem. Esse homem é um corajoso. Ele fez as coisas mais terríveis. E essas crianças estão sumindo nesse sacrifício de adoração a Baal, que é o deus Jabulon. Quando você chega no topo da pirâmide, você encontra, descobre o deus nas ruínas do templo de Salomão. Ele chama Jabulon. Já de Yavé, que é o deus verdadeiro que não está lá, e Bu ou Bel de Baal. Então ele pede, como pediu o tio Chico, os deuses da maçonaria para sacrificar as crianças. Está aqui, isso não é novidade. Há 2.600 anos, Isaías denunciava isso. E eu peço que o CRM, os médicos que vivem salvando vidas, vão entrar nessa luta. A gente luta tanto para salvar uma criança porque vão uns palhaços desses e matam as crianças dessas e ficam impunes. Se é a Constituição brasileira que está valendo, tudo bem. Agora, se é o protocolo de Sábio de Sião, acabou a justiça. Então já é o governo paralelo. Então vamos saber o que nós estamos seguindo. Se é permitido matar criança, então vão anunciar isso e nós não vamos pagar mais impostos. A gente vai fazer um debate sobre isso daí. E se de preferência com a presença do tio Chico.